Jorge, bom dia. Bom dia, Jorge. Olá, bom dia, Oi. Clério, bom dia a todos. Bom dia, Jorge, tudo bom? Olá, tudo bem? Tá com você a sala agora? A apresentação já está projetada. Fique à vontade. Ok, vamos dar início então. Bom dia, Obrigado. pessoal. Vamos iniciar nossa apresentação hoje sobre a solução da Fortinet para Wireless LAN. Bom, essa é a nossa agenda. A gente vai fazer primeiramente um overview sobre a Fortinet, uma apresentação corporativa rápida. E depois vamos entrar aí no tema de Bring Your Own Device e Wireless LAN. Vamos falar da ferramenta da Fortinet para projeto, desenho de redes wireless. Vamos falar um pouco sobre gerência de identidades, que é um tema bem relevante para Wireless LAN. E depois, no final, as vantagens das soluções Fortinet. Bom, começando aí com a apresentação corporativa, a força da Fortinet é a habilidade em prover aos nossos clientes o poder que eles precisam para gerenciar e ter controle sobre a estrutura de TI, usando nossas tecnologias de segurança. A empresa foi fundada por Kenshi e Michael Shi em 2000, partindo do princípio que, para se proteger das ameaças de segurança, as soluções precisam ter conhecimento profundo sobre o tráfego de rede, sobre as aplicações e o que nós chamamos na Fortinet de Deep Packet Inspection, ou seja, inspeção profunda de pacote. Combinado com o fato de requisitos de banda que sempre crescem, o Michael Shi e o irmão dele anteveram que o design da nova arquitetura era necessário para o firewall, né? Desde então, desde o início, nós temos nossa equipe de desenvolvimento dos nossos próprios ASICs, né? Os ASICs nossos são customizados para o alto desempenho e reconhecimento de aplicações na rede, né? O grande investimento que nós fazemos em ASICs é em projeto, né? Em recursos de engenharia para projetos de desenvolvimento do ASIC. Depois que o ASIC está projetado, depois que ele tá pronto, a produção dele é barata, né? Então, ele alia aí a velocidade de processamento que nós levamos às nossas soluções, né? E o custo de produção barata. Tá? Da mesma forma, nós gerenciamos nossas finanças de forma conservadora, de modo a manter um crescimento sustentado, ao mesmo tempo que a gente garante os recursos disponíveis para futuros investimentos em desenvolvimento e pesquisa. Bom, os projetos antigos de segurança de rede tinham diferentes soluções de diferentes fabricantes para resolver diferentes problemas. Esse tipo de projeto normalmente adiciona mais problema ao ambiente, devido à complexidade de integração entre as soluções, né? A redução da complexidade é um fator crítico, de acordo com esse estudo aí que está na tela da InfoWorld, né? O que a Fortinet proporciona é a facilidade da gerência da solução de segurança, alinhada com o desempenho dessas soluções. Nesse slide a gente vê aí uma figura sobre o portfólio da Fortinet, né? Ou seja, nós não temos somente o FortiGate como produto, nós provemos uma solução integrada de segurança, né? Portfólio bastante amplo. De uma forma geral, a gente pode dividir aí, acima à direita, produtos ou soluções relacionadas a data center, como o FortiWeb, que é um firewall especializado para proteger servidores web, prover proteção bidirecional contra ataques maliciosos, ataque DOS a nível de aplicação, e contra-ataques mais sofisticados, como SQL Injection e Cross-Script Insight. A gente pode ver também o FortiADC, que é um balanceador de tráfego entre servidores, para garantir a disponibilidade e o desempenho das aplicações.
inclui funcionalidades como SSL offloading, HTTP compression, Global Service Load Balancing, entre outros, né? Para campos, grandes e pequenos escritórios, assim mais embaixo, a gente pode ver o Forte Sandbox, a solução de Wireless LAN, que nós vamos falar um pouco mais hoje. Wireless LAN não somente para ambientes internos, como externos também. Forte Câmera, que é uma solução de vigilância. Forte Voice, que é uma solução de telefonia corporativa. E soluções para indústrias também. Em ambientes mais agressivos, nós podemos aplicar nossas soluções também através de produtos específicos, né? Nós temos também soluções de gerência e controle de identidade. Aí a gente pode identificar o Forte Authenticator, né? Que nós vamos falar um pouco mais nessa apresentação. Depois o Forte Analyzer, né? Que é uma solução de gerência de múltiplos FortiGates. Forte Manager, que é a solução, que é a gerência de múltiplos FortiGates. Forte Analyzer, que provê relatórios centralizados, capacity planning, identificação de ataques. Então, essa é uma pequena, uma amostra, né, de tudo aquilo que a Fortinet trabalha e como nós podemos agregar valor à organização de vocês. Aí. Por trás disso tudo está o FortiGuard, né? O FortiGuard é uma organização global da Fortinet dedicada à pesquisa sobre novas ameaças e confecção de updates de segurança contra essas novas ameaças, tá? Não somente update de segurança, mas também classificação de novos websites, né? Reputação desses sites, identificação de servidores de spam, né? Então tem pessoas dedicadas que trabalham em 24/7 aí para a identificação dessas novas ameaças e a produção de vacinas, né, e de defesas contra essas novas ameaças, né. Isso é importante dizer que é um trabalho corporativo, ou seja, se foi identificada uma ameaça na Ásia, né, e em consequência nós construímos uma vacina para essa ameaça. Uma vez que essa vacina está pronta, ela é aplicada a todos os FortiGates, né, independentemente da localização da instalação deles, né? Ou seja, por exemplo, uma ameaça que tenha aparecido na Ásia, né, a gente identificou a vacina e essa vacina pode ser aplicada nos FortiGates aqui no Brasil ou em qualquer lugar. Bom, então essa foi uma rápida introdução aí da Fortinet, a apresentação corporativa. A gente está disposto a discutir esses produtos que foram apresentados numa oportunidade futura com vocês. Aí. Vamos entrar mais no tema da nossa apresentação de hoje, que é Wireless LAN e Bring Your Own Device. Tá? Bring Your Own Device é outro embate, né, que a gente vê entre a organização de segurança, né, das corporações e a usabilidade que os usuários procuram. Né? Os colaboradores de todos os níveis hierárquicos acreditam que o uso de dispositivos próprios para propósito de trabalho trazem mais flexibilidade do que aqueles fornecidos pela organização. Ou seja, muitas vezes eu quero ver o meu e-mail no meu iPhone, né? Eu gosto de iPhone, por exemplo, e prefiro usar o iPhone a um Android, né? Enfim, isso que o usuário se sente mais produtivo utilizando aquele dispositivo que ele já tem, né? Dependendo da organização. Também os colaboradores descobriram o potencial do trabalho remoto, ou seja, o uso de e-mail, Skype, né, para comunicação com os colegas de trabalho sem que eles tenham que estar fisicamente presentes no escritório. Né? Então, essas promessas de aumento de produtividade e satisfação dos colaboradores
colocam o Bring Your Own Device como um dos temas mais discutidos na atualidade, né? Afinal, quantos de nós não utilizamos os próprios tablets ou smartphones, né, para fins corporativos? As organizações que pretendem implementar uma rede wireless LAN devem pensar sobre as seguintes questões, né? Como se preparar para a entrada de novos dispositivos de rede? Ou seja, não somente os PCs que têm já placas de rede sem fio, mas também os smartphones, os tablets de uso corporativo, e também câmeras de segurança, impressoras sem fio, né? Então, isso tudo tem que ser bem planejado, de forma a fechar as portas, né, que possibilitem uma vulnerabilidade na segurança. Como integrar a segurança da rede física, né, rede cabeada e a estrutura wireless LAN, né? Se a empresa decide por ter diferentes fabricantes, um para wireless LAN e outro para rede cabeada, né, a solução de gerência é muito mais complexa, né? Como a solução da Fortinet integra funções de Next Generation Firewall e One Controller, Wireless LAN Controller, né, que a gente vai ver mais à frente, a solução pode ser unificada dessa forma, né? Ou seja, através de um único dispositivo, você tem controle sobre a rede cabeada, em termos de segurança, e sobre a rede sem fio também, né? Isso possibilita também a diminuição de custos, né? Não somente os custos relacionados à aquisição de equipamentos e licenças, né? Mas também os custos relacionados à hora de trabalho para administrar uma estrutura de segurança com diferentes soluções de diferentes fabricantes, né? Bom, nesse slide a gente pode ver alguns desafios relacionados à administração de redes e segurança, né? A gente pode dividir esses desafios, que não são específicos de wireless LAN, em três campos diferentes. Primeiro, a visibilidade relacionada ao tráfego de rede, né? Muitas vezes a gente gostaria de saber quais aplicações que ocupam quais quantidades de banda, de recursos na rede, né? E visibilidade sobre os dispositivos que entram na nossa rede LAN. A identidade de quem usa esses dispositivos, a identificação de tentativas de ataque, né? Do ponto de vista de segurança, os ataques se tornam mais sofisticados quando o BIOD e aplicações em nuvem aumentam a superfície de ataque, ou seja, quem pretende atacar, quem pretende fazer um ataque à empresa, vê o BIOD ou aplicações em nuvens como uma nova porta de entrada. Em segundo, a escalabilidade dos sistemas e o desempenho associado para responder às demandas do negócio, né? Hoje, existem tendências, né, de virtualização e segmentação que pedem mais desempenho e funcionalidade do sistema de gerenciamento. Em terceiro, o suporte a diferentes plataformas, né? O uso de sistemas em nuvem, máquinas virtuais, não pode comprometer a capacidade dos administradores de administrar os sistemas e os ativos de rede. Então, a gente vai ver que a Fortinet tem um amplo portfólio de soluções que atendem esses requisitos, cobrindo aí soluções de appliance, soluções de máquinas virtuais, soluções de nuvem também. Para o melhor entendimento, podemos dividir a arquitetura em sistemas separados, ou pilares, né? O primeiro pilar é o acesso de rede, o acesso à rede sem fio, que envolve tecnologias de autenticação de usuários, dispositivos, bem como a detecção de pontos de acesso não autorizados, né? O que nós chamamos de Rogue Access Point Control. O segundo pilar é a segurança em si do firewall, né? Com o controle de aplicações, IPS, Traffic Shaping, basicamente as funcionalidades já disponíveis em tecnologias de Next Generation Firewall. O terceiro pilar é o acesso à rede cabeada, que também pode lidar com a autenticação de usuários de dispositivos. Essa camada pode oferecer ainda alimentação de dispositivos, né? Alimentação elétrica,
dos pontos de acesso, das câmeras de vídeo IP, de telefones IP. E um quarto pilar referente aos dados de os usuários, né, que podem ser integrados ao sistema corporativo. Eu digo aqui a base de dados de usuários, né, e como esses usuários são autenticados antes de entrar na rede corporativa. Bom, o problema que nós tentamos endereçar é a integração desses 4 pilares, desses 4 desafios aí em uma única plataforma, né, aumentando aí a efetividade e o controle da nossa solução. Aqui vamos ver, entrando algumas situações vivenciadas nas organizações hoje em dia, né? Por exemplo, é normal, né, a empresa que nós trabalhamos receber um convidado e esse convidado desejar um acesso à internet, né, enfim, para fazer alguma coisa que ele precisa, seja receber um e-mail ou fazer uma ligação via Skype. Então, no primeiro caso aí, é justamente esse cenário, né? É desejável, né, que um cliente venha à nossa organização e tenha acesso à internet para fazer uma ligação via Skype, mas, ao mesmo tempo, é desejável o controle de banda, né, para esse cliente, né? No segundo caso, aí o colaborador se conecta à rede corporativa com smartphone, com Android infectado, né? Então, o sistema interno deve ser capaz de identificar o dispositivo infectado e a política da organização pode ser de permitir ou não, aí depende de organização para organização, de como vai ser tratado esse dispositivo aí. No caso do FortiGate, através de assinaturas de IPS, o antivírus, assinaturas de IPS e antivírus, nós podemos identificar esse dispositivo e aplicar uma contramedida, né? No terceiro caso, um colaborador traz um dispositivo pessoal para a rede, né, corporativa, né? Bom, como eu falei, é importante que a organização identifique quem está se conectando à rede e o que ele está fazendo na rede, né? Então, por isso, o FortiGate também faz o reconhecimento do dispositivo que está conectado à rede, seja através de reconhecimento de campos no cabeçalho do HTTP, ou reconhecimento via endereço MAC, né? No quarto caso, aí, a organização precisa auditar quem teve acesso à rede. Como exemplo, a gente tem o Marco Civil da Internet, que considera que os registros de conexão à internet podem ser usados para fins legais de combate ao crime. Ou seja, ninguém pretende ter uma conexão a partir da sua rede, fazer uma operação ilegal ou uma manifestação racista, por exemplo, né? Então, é bom que a organização se proteja contra esse tipo de ameaça, né? A sua reputação. Outros cenários aí onde a gente pode identificar o uso, a importância, né, de ter uma wireless LAN segura. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no marketing pode ter acesso ao Facebook, né, para editar o perfil corporativo da empresa na qual ele trabalha. Mas, ao mesmo tempo, a empresa pode bloquear o acesso aos jogos que estão disponíveis lá no Facebook, como o Farmville, né? Que assim, ocupa bastante banda na rede, né? Então, um controle de aplicações vem ao caso nesse cenário. Da mesma forma que o usuário se conecta à rede corporativa e tenta fazer o streaming, né? Então, a gente pode fazer uma aplicação de política que proíba esse streaming de rede, né? E, por último, até mesmo identificar o vazamento de informações confidenciais, né? Por exemplo, pode ser identificado a partir de um e-mail enviado por um smartphone, o Gmail, né? O vazamento de informações corporativas, né? Então, o FortiGate ele tem essa capacidade de aplicar essas medidas de segurança, não somente para a rede cabeada, mas como para a rede wireless também. Isso tudo através de um único console.
Bom, vamos entrar um pouco mais no detalhe aqui, dando nome, né, às nossas soluções, né, e como elas se encaixam aí. Primeiramente, um usuário se conecta à rede via um smartphone, um tablet, com ou sem, por exemplo, um FortiClient, né, instalado nele. Depois ele faz autenticação, né, seja utilizando servidores existentes, seja através de um Forte Authenticator, né? E por terceiro, ele tem acesso aos sistemas corporativos, né? E o acesso aos sistemas corporativos e à internet sempre baseado numa política de segurança, né? Seja ela com aplicação de IPS, controle de aplicações, web filtering, anti-malware e até mesmo controle de banda, né? Aqui é a forma na qual nós visualizamos, né, uma gerência de segurança, né? Primeiro em cima o sistema de gerência, né? E embaixo os dispositivos que devem ser gerenciados. O sistema de segurança tem duas funções principais: aplicar os updates nos dispositivos de segurança e obter os insights dos dispositivos de segurança empregados na rede. Tipicamente, esses updates de segurança são compostos de mudança de configuração, aplicação de novas políticas de segurança, update de firmware e update de conteúdo, aquelas que são geradas pelo FortiGuard que eu mencionei no início da apresentação. Uma vez que esses updates são aplicados aos dispositivos, a efetividade gerada pelas alterações pode ser verificada por informações de alertas, eventos de segurança e log, que realimentam o sistema de segurança. Isso mostrado à esquerda aqui. Então, isso é um processo contínuo que deve estar sempre se atualizando, né? Nunca para. Bom, a gente na Fortinet acredita que nós somos uma das poucas empresas no mercado aí que possui uma arquitetura completa e facilmente empregada, tá? Ou seja, que pode ser adquirida e gerenciada de forma escalável por pequenas e grandes empresas, tá? Independentemente do tamanho delas, né? Nós temos vários clientes que começaram seu projeto com firewall de borda para proteção mesmo do tráfego à internet e depois evoluíram para projetos de wireless mais complexos, né? Uma vez que o wireless controller, que faz o controle dos access points, já vem presente no FortiGate, né? Sem custo adicional, né? Então, basicamente, como é construída uma rede wireless LAN segura? Os access points atendem aos requisitos de cobertura, de uso externo e interno, e o rádio, a tecnologia de rádio utilizada, se é uma frequência de 2.4, se é de 5 GB. A gente vai ver uma ferramenta que faz o planejamento dessa área de cobertura, posicionamento de access points, né? E depois o FortiGate, com as funções de segurança integrada, fazem um controle e aplicam as regras de segurança, né? Então, no final, isso é uma equação, que no final nós temos as features, né? As capacidades de segurança podem ser aplicadas à rede wireless, não, né? De forma unificada. Bom, em detalhe, a gente pode ver algumas tecnologias específicas para wireless LAN, né? Por exemplo, o Captive Portal, ou seja, o uso de uma página web através da qual o usuário pode inserir o username, password e ganhar acesso à rede. O controle de acesso baseado em função, ou seja, um usuário tem acesso de acordo com a função que ele exerce dentro da organização. Detecção de ameaças de rede. No caso específico para o wireless LAN, o FortiGate tem assinaturas específicas para identificar ataques provenientes da rede wireless, né?
bem específicos, como, por exemplo, broadcasting de autenticação, entre outros, né? A visibilidade de aplicações traficando na rede wireless, isso poucos poucos equipamentos que a gente vê no mercado têm essa capacidade hoje em dia, né? Também toda parte de relatório e compliance pode ser gerado. Aqui mais algumas funcionalidades que estão integradas ao FortiGate: controle centralizado dos access points, por exemplo, controle centralizado da potência, de forma a minimizar a interferência de sinal entre os access points, ou até mesmo limitar a potência, de forma a controlar a área de cobertura. Muitas organizações, por exemplo, não querem que a rede seja visível na área de estacionamento, né? Justamente para diminuir a superfície, né? A exposição a um ataque, né? Então, através do dimensionamento correto da rede wireless, isso é possível de ser feito. O acesso a visitantes, né? Normalmente são gerados vários SSID, né? Que são os identificadores de rede, mas somente um desses é divulgado, né? Justamente para que os convidados tenham acesso à rede através desse SSID. E também pode ser gerado as senhas temporárias para esses convidados. Essas senhas podem ser geradas pelo FortiGate e entregues a esses convidados via um e-mail ou uma mensagem de SMS para um acesso temporário. A identificação e a supressão de pontos de acesso não autorizados, ou seja, um determinado usuário traz um ponto de acesso, né, que ele trouxe de casa lá, para qualquer outro uso, né, que não seja o uso corporativo. Então, nossa solução é capaz de identificar esse ponto de acesso, muitas vezes fisicamente numa planta, né? E flexibilidade nos métodos de identificação e autenticação de usuários, né? Bom, o FortiOS, que é o sistema operacional dos FortiGates, permite que o administrador proteja os dispositivos de rede. Proteja os dispositivos móveis e ambientes de Bring Your Own Device, através da identificação de dispositivos e aplicações de políticas de acesso e perfis de segurança, de acordo com o tipo, grupo de dispositivo, localização e uso, né? Ou seja, você pode também identificar, autorizar que algumas operações sejam permitidas dentro do escritório corporativo, mas que não sejam permitidas quando o dispositivo está remoto, ou seja na casa, seja em viagem. Bom, então aqui na tela a gente pode ver que facilmente os dispositivos podem ser identificados e a gente pode aplicar as políticas em função do tipo de dispositivo identificado e quem usa esse dispositivo. Bom, vamos entrar no projeto físico da Wireless LAN, né? Bom, para planejar um Wireless LAN, a gente tem que se preocupar com alguns fatores aí, né? Primeiro, tem que conhecer quais as aplicações vão ser suportadas na Wireless LAN, se vão ser dados, voz, se a Wireless LAN vai ser utilizada para prover serviços de localização, né? Quais as velocidades, coberturas, densidades de usuários, né? Isso influencia a seleção dos APs, a distribuição dos access points, né, pelo escritório, né? Segmentação de usuários e planejamento de acesso de convidados, né? As formas de autenticação de usuários e criptografia, detecção de pontos de acesso não autorizados. Então, aqui são alguns pontos que a gente tem que ter em mente antes do início de qualquer projeto de Wireless LAN. E nós temos uma solução também para o planejamento dessas redes wireless, né, que é o FortiPlanner.
É uma ferramenta, basicamente é uma ferramenta de site survey para wireless LAN. Então, nessa ferramenta, nós podemos importar uma planta baixa do local, seja em JPEG, GIF, entre outros. E dentro dessa planta, nós podemos indicar o perfil do material, né? Ou seja, indicar se é uma parede de concreto, se é uma divisória de vidro ou qualquer outro material, né? A gente tem um banco de dados na ferramenta que pode fazer a classificação do material que está plotado lá na planta, né? E a partir daí a gente pode selecionar e posicionar os access points. Tem um banco de dados de access points incluído na ferramenta. E aí o FortiPlanner estima o resultado da cobertura, né? Com o respectivo nível de sinal. Pode-se selecionar o tipo de aplicação, né? Para cada tipo de aplicação, perfis pré-definidos ou definidos, né? O resultado da área de cobertura vai ser gerado pela ferramenta. Então, aqui a gente pode ver um exemplo, né, de como funciona essa ferramenta. Cada cor representa um nível de sinal associado em função do material escolhido na planta e posicionamento do access point, né? Esse estudo pode ser feito para as frequências de 2.4 e 5 GB, né? Ou ainda mostrar a cobertura para um nível mínimo de sinal, ou seja, tal dispositivo pode ter uma sensibilidade menor do que outros, né? Então, para dispositivos com sensibilidades diferentes, podem ser geradas plantas de cobertura diferentes, né? O FortiPlanner ele pode ser utilizado também para validação do projeto que foi feito, né? Ou seja, depois que os access points estão instalados ou pré-instalados, né, o administrador de rede pode percorrer a área de cobertura e validar se aquilo que foi planejado inicialmente, em termos de potência, em termos de nível de sinal, está sendo realmente gerado pelo projeto, depois que ele é instalado ou provisoriamente instalado, né? Então, basicamente, o administrador caminha pela área de cobertura, né, juntamente com o seu laptop, com o planner instalado, e ele vai clicando, né, e à medida que ele vai clicando, ele vai coletando, ele vai guardando informação de potência recebida em vários locais da planta. E através de sucessivos cliques, ele vai construindo o mapa de cobertura, né? Os centros, nessa figura, a gente vê alguns círculos verdes, né? Esses círculos verdes representam o ponto onde foi clicado, né? Onde foi armazenado aquela informação de cobertura e de sinal. Bom, o FortiPlanner também pode analisar e monitorar o desempenho de uma wireless LAN, mesmo se ele não foi elaborado pelo planner, né? Uma característica que ele tem, uma funcionalidade que ele tem é o Live Survey, que obtém informação de cobertura dos controllers no FortiGate, incluindo a potência real transmitida, né, em cada um dos access points e o número de clientes conectados, né, de uma maneira geral e por access point. A planta baixa, claro, nesse caso tem que ser carregada na ferramenta e os access points localizados na mesma, para que a visualização seja correta, né? Bom, então esse foi o FortiPlanner, assim, uma visão bem rápida dele, né? Mas eu acredito que nós cobrimos as principais funcionalidades dele. O importante é dizer que ele tem uma versão free, né? Sem custo adicional para até 50 access points, né? Bom, então vamos partir para a gerência de identidade, né?
Bom, a gerência de identidade é um conjunto de políticas de serviços que ajuda o administrador a proteger o acesso aos recursos de TI, né? Normalmente, o administrador procura uma solução de gerência de identidades por motivos como simplificação da administração de acesso aos recursos de TI por parte dos usuários, lidar com problemas relacionados à senha, como, por exemplo, necessidade de memorização de senhas por parte dos usuários. Muitas vezes o usuário simplesmente escreve numa folha de papel a senha dele para um determinado sistema, né? E um terceiro que tem acesso a essa informação tem facilmente o acesso ao sistema. Vulnerabilidade de engenharia social, ou seja, quando através de conversas e manipulação, né, a pessoa revela a sua senha a um terceiro. Outro ponto é diminuir a vulnerabilidade de ameaças avançadas, uma vez que muitos desses ataques é originado através do roubo de credenciais. E evitar fraudes também, ou seja, a execução de uma dada operação através do roubo de senhas, né, sem que o detentor original dessa credencial saiba, né, que a operação foi feita por um terceiro em nome dele. Normalmente, quem precisa dessa solução? Qualquer organização que deseja proteger o acesso aos recursos de TI. Empresas de médio e grande porte, principalmente em função do número de usuários que ela tem que gerenciar. Em ambientes que implementam o Bring Your Own Device e acesso a convidados. Bom, a nossa solução de gerência de identidades é o Forte Authenticator, né? A gente pode dividir 4 grandes blocos de funcionalidades do Authenticator, né? Autenticação e autorização, autenticação de dois fatores usando tokens, né? A gerência de certificados digitais, né? E o single sign-on, né? A gente vai ver um pouco mais deles em seguida. Bom, aqui alguns cenários nos quais o Forte Authenticator pode ser aplicado. O primeiro cenário, o usuário se autentica a um Active Directory na rede, e essa autenticação é detectada pelo Forte Authenticator através de um pooling regular ao Active Directory na rede, né? As informações sobre username, endereço IP, grupo, são entradas no banco de dados do Authenticator, né? E essas informações são empurradas para os FortiGates, né? Para que eles possam utilizar essas informações de identificação dos usuários na construção das políticas de acesso. O segundo cenário é o uso do FortiClient, né? Para ambientes mais complexos, onde o pooling do domain controller, né, da Microsoft não é facilmente implementado, ou que não seja desejado, uma alternativa seria o uso do client, né, o FortiClient. Esse client está disponível para Windows, iOS, Android. Ele se comunica com o Authenticator, passando informações sobre o stack TCP/IP. Se envolve roaming de rede wireless, eventos de logout. Dessa forma, não há necessidade de pooling direto ao Active Directory, né? Já que o client instalado na máquina sabe o comportamento da máquina, se ela se autenticou a um AD, se ela fez o logout, etc., né? Esse cliente pode servir como um cliente VPN também. Um terceiro cenário pode ser usado em um ambiente que não suporta pooling de Active Directory e quando o FortiClient também não é uma solução desejada, ou seja, dado o administrador, dado a organização, não quer que softwares de terceiros sejam instalados nos dispositivos corporativos, né? Neste caso, o Forte Authenticator pode prover um portal explícito de autenticação, permitindo que o usuário primeiramente se autentique manualmente no Forte Authenticator e depois na rede, né?
E um quarto caso aqui pode ser visto, é uma organização que já tem redes, né? Já tem redes em operação, seja para autenticar usuários via VPN e Wi-Fi, né? Então, o Forte Authenticator vai fazer um pooling a informação de accounting no Radius, e essas informações de usuários que já foram autenticados, qual o IP que eles receberam, etc., são populados na base de dados do FortiGate, né? E dessa forma podem ser utilizadas as políticas de segurança nessas informações. Bom, mais alguns cenários de utilização do Forte Authenticator. Por exemplo, permite o uso de senha forte para acesso à rede, acesso remoto para sistemas críticos. Bom, basicamente, a autenticação de dois fatores, o usuário tem uma senha memorizada, né, e um código gerado por um token. A autenticação baseada em token requer um componente de cliente e outro de servidor, né? Então, normalmente, o cliente é o token e o server de autenticação é o próprio Authenticator, né? E esses dois componentes compartilham uma senha secreta, que serve de input para um algoritmo, né? A fim de gerar um output, né? Esse output é comparado para fins de propósito de validação, ou seja, se o mesmo output é gerado no client e no servidor, é assumido que o usuário está autenticado pelo sistema. O Authenticator é utilizado como repositório central de tokens, né? Ele é o ponto único de registro e sincronização para facilitar a instalação e manutenção dos tokens, né? Apesar disso, em projetos pequenos, o FortiGate pode ser utilizado para registro desses tokens, né? Dependendo do número de FortiGates, né? A gente recomenda isso quando a instalação tem um número bem pequeno de FortiGates, justamente para evitar a administração em diferentes FortiGates, né? Bom, e a gente traz algumas capacidades aí do Forte Authenticator, né, que reduz o esforço operacional da administração desses tokens. Por exemplo, pode fazer a importação de múltiplos tokens, por exemplo, através de um arquivo CVS, que é editado e, por exemplo, você pode botar lá 100 tokens, por exemplo, de uma vez só, sem ter que entrar manualmente um a um. Tem um portal de self-service, né? Por exemplo, o usuário pode pedir a inclusão de um token via o portal, o administrador recebe um e-mail com esse pedido, né? E autoriza ou não, né, a entrada desse novo token. E após a autorização, o usuário recebe um e-mail ou mensagem de SMS que o procedimento foi concluído, né? Continuando aí com os tokens, né, a Fortinet tem flexibilidade no tocante ao formato de geração de senhas one-time. Então, nós podemos ver aí o FortiToken 200, que é um hardware com display sem conexão lógica ou física ao computador do usuário. O 300, que é baseado em USB. Esse deve ser conectado ao computador e ainda é requerido um software específico para gerenciar o token. Esse token específico pode ser utilizado para outros fins, como criptografia e assinatura digital. FortiToken Mobile é a implementação do token 200 para o smartphone, ou seja, o usuário não tem que ter um token físico, né? No smartphone ele vai receber o código de acesso à rede, válida para aquele acesso específico, para aquele acesso imediato. Ainda tem solução baseada em e-mail e SMS, onde o usuário recebe o código de acesso por um desses dois meios, né? Mais útil aí para quando está recebendo visitante na rede por um acesso temporário. Importante dizer que o Forte Authenticator ele pode trabalhar com outros vendors também, né? Ele pode vir a ser um servidor Radius, né?
Então, você pode planejar a inclusão de soluções Fortinet, né, utilizando equipamentos que você já tem, né? Esses equipamentos que você já tem vão utilizar o Forte Authenticator para fins de autenticação, de autorização e de accounting dos usuários que pedem autorização via outros fabricantes, como Juniper, Cisco, F5, entre outros. Bom, vamos ver as vantagens da solução Fortinet. Conforme eu falei durante a apresentação, idealmente o administrador deseja ter um único console de gerência para toda a rede, seja rede física, cabeada, uma rede wireless também. Nesse caso, a gente está estendendo as soluções disponíveis para UTM, o Next Generation Firewall, para a gerência da wireless LAN também. Ou seja, as mesmas funcionalidades de segurança, as mesmas funcionalidades que a gente vê como firewall tradicional, a gente vê para a gerência da rede wireless LAN. E aplicando o mesmo nível de segurança à rede wireless LAN. Nesse caso, a gente pode ver aqui uma recomendação de uma entidade terceira de validação e de análise de fabricante de segurança, que a Fortinet, ela é sempre recomendada, normalmente e bem reconhecida, tanto para aplicação de Next Generation Firewall, como aplicação web application também, data center, antivírus, enfim. Em comparação com outros fabricantes, nós normalmente nos diferenciamos. Nós oferecemos a solução completa, desenvolvimento em casa, através do FortiGuard, enquanto outros fabricantes têm que compor soluções entre eles, né? Aumentando assim a dependência de diversos fabricantes para uma única organização. Nós fazemos tudo em casa e de uma forma validada e bem reconhecida pelas entidades de certificação, né, de produtos de segurança. Aí. Nesse caso, o NSS Labs. Vocês podem fazer um search no Google e ter acesso a alguns reportes. Alguns são pagos, mas eu acredito que alguns resultados estão disponíveis publicamente. Bom, a maneira que é feita a avaliação desses resultados, normalmente na linha horizontal é colocado um custo associado, um custo por porta, um custo normalmente um custo por porta, né, ou de licença, e na linha, no eixo vertical, o grau de segurança que foi atingido, né? Então, a gente se diferencia bastante em relação aos nossos competidores. Quanto mais à direita e acima, mais posicionado está um determinado fabricante. Né? Então, a gente vê aí competidores tradicionais, como Palo Alto, por exemplo, apresentam um desempenho bem inferior ao nosso com relação à Next Generation Firewall. Né? Outro conjunto de aplicações aqui na qual nós nos destacamos, né? Por exemplo, o Web Application Firewall, a gente está muito bem posicionado, aquela solução de data center que nós temos para defesa de aplicações em web. Né? Então, isso conclui a apresentação de hoje. Eu vejo que tem tem duas perguntas aqui. Alô? Estão me ouvindo? Pode. Ok. Ok.